Título: O milionário de São Paulo choca ao rejeitar mendiga negra a pedido da dona Zilda. Ricardo Albuquerque, o rei do camarote nos Jardins, sentia um vazio danado naquele triplex. Festas, baladas, mulherada, nada preenchia o buraco. Era como tomar champanhe sem gás, sacou? Naquela sexta, voltando do escritório, mó trampo com as contas, o seu Zé, motorista camarada, parou o carrão na Paulista. De repente, a imagem. Uma senhora negra, roupa rasgada, a mão estendida. Um olhar. Meu Deus, parecia que a vida tinha batido forte nela. Ricardo gelou. A dona Zilda, a governanta, uma mãezona, sempre avisava. Ricardo, essa cidade é uma selva. Não dá confiança para ninguém. Mas aquele olhar ficou martelando na cabeça. O sinal abriu, o carro arrancou, mas a imagem grudou. Chegou em casa, o estrogonofe preferido no prato, um cheiro bom que abraçava. A dona Zilda, sempre atenta, sacou na hora. Que foi, Ricardo? Tá com uma cara? Ele contou, meio sem jeito, da mulher na Paulista. A dona Zilda fechou a cara. Ricardo, pelo amor de Deus, essa gente só quer te dar um golpe. Esquece isso, menino. As palavras dela pesaram, mas a imagem... essa não saía da cabeça. Sábado de manhã, Ricardo acordou decidido a chutar para escanteio aquela história. Abriu a porta do AP, um bilhete amassado no chão. Preciso da sua ajuda. Solange. Solange? Quem era Solange? Como sabia onde ele morava? O coração deu um pulo. Antes que pudesse respirar, o elevador abriu e um molequinho, Dudu, esperto que nem pinta no lixo, disparou. Seu Ricardo, a minha mãe precisa muito falar com você. É urgente! Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like. Poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Seu Ricardo, a minha mãe precisa muito falar com você. É urgente. Ricardo ficou travado. Olhou pro moleque, depois pro bilhete. Solange. Urgente. Aquilo tinha cheiro de encrenca da grossa. Mas o olhar do Dudu era o mesmo da senhora na Paulista. A vida dando porrada, saca? Tá bom, Dudu. Entra aí. A dona Zilda ia ter um treco. Levou o garoto pro escritório, mandou o seu Zé buscar um suco e uns biscoitos. Dudu. Me explica essa história direito. Quem é Solange? O moleque comeu um biscoito e respirou fundo. Seu Ricardo, minha mãe, ela tá doente, muito doente mesmo. Precisa de remédio, de médico, e ela falou que só o senhor pode ajudar. Ricardo sentiu um frio na espinha. Me ajudar? Por que eu? Dudu abaixou a cabeça. Ela disse que o senhor é o pai. Pá! A revelação acertou Ricardo em cheio. Pai? Ele? Impossível! Nunca tinha visto essa tal de Solange na vida. Dudu, você tá enganado. Eu não conheço sua mãe. O moleque começou a chorar. Não mente pra mim, seu Ricardo. Ela me mostrou uma foto sua com ela. E ela disse que o senhor era diferente, que ia nos ajudar. Uma foto? Que história era essa? Ricardo, atordoado, pegou o celular e ligou pra dona Zilda. Dona Zilda, preciso falar com a senhora urgente. Desce aqui no escritório agora. A voz dele tremia. Em menos de 2 minutos, a governanta, com a cara amarrada de sempre, já estava na porta. Que palhaçada é essa, Ricardo? Quem é esse garoto? Ricardo apontou pro Dudu. Ele tá dizendo que a mãe dele é minha ex. E que eu sou o pai dele. A dona Zilda arregalou os olhos. Ricardo, não me diga que você caiu nessa. Esses golpistas. Mas, de repente, a cara da dona Zilda mudou. Uma expressão estranha, quase de pânico. Ela olhou pro Dudu e desmaiou. Simplesmente desabou no chão.
Ricardo e o moleque correram para socorrer. Água, gritos, abanadores. Nada. A dona Zilda não acordava. Chamou a ambulância. Em meio ao caos, Ricardo pegou a carteira da dona Zilda para pegar o plano de saúde. E foi aí que ele viu, dentro da carteira, escondida atrás dos documentos, uma foto amarelada. Uma foto dele mais novo. Uns 20 anos. E ao lado dele, a senhora da Paulista, a Solange. Só que jovem, sorrindo, com um vestido florido. E no verso da foto, uma data. 15 de agosto de 1998. E uma frase rabiscada. Para o amor da minha vida, para sempre, Solange. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Aquela não era só uma mendiga. Não era só uma golpista. Aquela era a chave de um segredo enterrado há anos. Um segredo que a dona Zilda, por algum motivo obscuro, estava disposta a proteger com a própria vida. Mas o que teria acontecido entre ele e Solange? Por que ele não se lembrava de nada? E qual era o verdadeiro motivo da dona Zilda sempre ter o afastado de qualquer pessoa necessitada? A ambulância chegou, levando a dona Zilda. Dudu, assustado, olhou para Ricardo. Seu Ricardo. Oh, senhor vai ajudar a minha mãe, né? Ricardo, com a foto na mão, um nó na garganta e a mente em parafuso, só conseguiu balbuciar. Eu não sei de nada, Dudu. Não sei de nada. E a campainha tocou. Eu não sei de nada, Dudu. Não sei de nada. E a campainha tocou. Ricardo abriu a porta, a cabeça girando. Era a polícia. 2 tiras grandões, cara de poucos amigos. Ricardo Albuquerque? Perguntou um deles, com a voz grossa. Ricardo assentiu, meio zonzo. O senhor está preso por tentativa de homicídio. Pá! Outro choque. Tentativa de homicídio? De quem? Por quê? Que é isso, seu guarda? Tá maluco? Eu não fiz nada. O policial não deu bola. Temos testemunhas, senhor Albuquerque. E provas. Algemaram o Ricardo ali mesmo, na frente do Dudu, que começou a chorar de novo. Seu Ricardo, o que tá acontecendo? Ricardo não sabia o que responder. Olhou pro moleque, em aperto no coração. Fica calmo, Dudu. Vai ficar tudo bem. Eu juro. Levaram Ricardo para a delegacia, algemado como se fosse um bandido qualquer. Na sala do delegado, a surpresa. Dona Zilda, sentada numa cadeira, com um curativo na cabeça. Ela olhou para Ricardo com um ódio. Nunca tinha visto aquilo. Foi ele, delegado. Ele tentou me matar. Ricardo ficou branco. Dona Zilda, o que a senhora está dizendo? Eu nunca faria isso. A governanta cuspiu as palavras. Mentiroso! Você descobriu a verdade e quis me silenciar. O delegado, um cara careca e suado, interrompeu. A senhora Zilda diz que o senhor tentou envenená-la com estrogonofe. Ela sentiu um gosto estranho e desmaiou. Estrogonofe? Envenenar? Aquilo não fazia o menor sentido. Delegado, isto é um absurdo. Eu jamais faria uma coisa dessas. Alguém está querendo me incriminar. O delegado suspirou. Temos o depoimento da vítima, senhor Albuquerque. E encontramos veneno na sua geladeira. Veneno? Na geladeira dele? Aquilo era armação pura. Alguém tinha plantado aquela prova. Mas quem? E por quê? Ricardo tentou se defender, explicar a situação, mas o delegado não parecia muito interessado. O senhor tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Ricardo passou a noite na cadeia, sem entender nada. A foto da Solange não saía da cabeça. A dona Zilda acusando ele. O veneno na geladeira. Parecia um pesadelo. No dia seguinte, durante o interrogatório, o delegado soltou a bomba. Descobrimos quem é Solange, senhor Albuquerque. E a história dela é bem diferente do que o senhor imagina. Ricardo engoliu em seco. O que quer dizer com isso? O delegado abriu um sorriso frio. Solange é sua irmã, Ricardo. Sua irmã gêmea. Pá! O mundo de Ricardo desabou de novo. Irmã gêmea? Impossível! Ele não tinha irmãos. A dona Zilda nunca tinha falado nada. Ninguém nunca mencionou nada. Mas, de repente,
Tudo começou a fazer sentido. O olhar da Solange na Paulista, a foto antiga, a reação da dona Zilda. O delegado continuou. Seus pais morreram quando vocês eram crianças, Ricardo. A dona Zilda era a babá de vocês. Por algum motivo que ainda estamos investigando, ela separou vocês dois. Mandou Solange para um orfanato e nunca mais permitiu que vocês se encontrassem. Ela inventou para o senhor que não tinha família. E para Solange que o senhor tinha morrido. Ricardo não conseguia acreditar. A dona Zilda, a mulher que ele sempre considerou uma mãe, tinha mentido para ele a vida inteira. Tinha escondido a sua irmã. Tinha destruído a sua família. Mas por quê? O que ela ganhava com isso? Naquele momento, um policial entrou na sala e sussurrou algo no ouvido do delegado. O delegado arregalou os olhos. O quê? Impossível! Ele se virou para Ricardo com uma expressão chocada. Senhor Albuquerque, acabamos de receber uma notícia. Dona Zilda confessou tudo. E ela revelou algo. Algo que vai mudar sua vida para sempre. Ela disse que o senhor não é Ricardo Albuquerque. O delegado fez uma pausa dramática. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Ela disse que o senhor é Solange. E Solange é Ricardo. Ela disse que o senhor é Solange. E Solange é Ricardo. A sala ficou muda. Um silêncio de igreja, saca? Só se ouvia a ventoinha do ar-condicionado. Ricardo sentiu um suor frio escorrendo pela nuca. O delegado esperava, com aquela cara de eu sei de tudo. Tá me voando, né? Ricardo conseguiu dizer, a voz falhando. Isso não faz sentido nenhum. O delegado suspirou. Pegou o envelope pardo em cima da mesa. Abriu, tirou umas fotos. Isso aqui explica melhor. As fotos eram de Ricardo, bebê. Mas não só. Tinha fotos dele, dela na verdade, com roupinhas de menina, lacinhos, vestidinhos cor-de-rosa. E outra foto, ainda mais bizarra. Ricardo, adolescente, de cabelo comprido, maquiado, com um vestido de festa, uma peruca loira mal colocada. Ricardo sentiu o estômago revirar. De onde você tirou essas coisas? Perguntou quase sem voz. O delegado não respondeu. Só jogou as fotos em cima da mesa. Dona Zilda confessou tudo, Ricardo. Ou melhor, Solange. Ela trocou vocês na maternidade. Ela sempre quis ter uma filha, mas só conseguiu um menino. Então, ela decidiu criar você como menina, escondida do mundo. Mas quando você cresceu, começou a questionar, a brigar, a querer ser homem. Foi aí que ela te mandou para São Paulo, com a identidade do seu irmão, que morreu quando era bebê. Uma jogada para te manter sob controle, para você nunca descobrir a verdade. Ricardo, Solange, sei lá quem ele era, sentiu as pernas bambearem. A vida inteira uma mentira. Ele, na verdade, ela, uma mulher? A dona Zilda, a louca que tinha manipulado tudo? Isso é impossível! Ele gritou. Eu sou homem, eu sinto que sou homem. O delegado deu de ombros. Faz um exame de DNA. Descobre a verdade. Naquele momento, a porta da sala se abriu. Dudu entrou correndo, os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Seu Ricardo, eles vão te prender? A minha mãe tá muito doente. Ela precisa de você. Dudu parou no meio da sala, encarando Ricardo. E, então, arregalou os olhos. Não, não pode ser. Ele olhou para as fotos na mesa. Depois, de volta para Ricardo. A senhora? É você? Ricardo sentiu o rosto queimar. Como explicar? Como dizer para aquele molequinho que a pessoa que ele admirava, que ele via como um herói, na verdade era uma mulher? Uma mentira? Antes que pudesse falar qualquer coisa, uma voz forte ecoou no corredor. Ricardo, Solange, o que está acontecendo aqui? Era Solange, a Solange mendiga. Só que diferente. Cabelo arrumado, roupa limpa, maquiada. E ao lado dela, um cara alto, forte, com cara de poucos amigos. Um segurança, talvez. Solange entrou na sala, o olhar fixo em Ricardo. Eu sei de tudo, ela disse.
a voz calma, mas carregada de ódio. A Zilda me contou. A sua vidinha de luxo, enquanto eu definhava na rua. Ricardo não conseguia entender nada. 2 Solanges? Uma na sarjeta? Outra? Uma dondoca vingativa? O que estava acontecendo ali? E foi aí que o cara forte que acompanhava Solange fez um movimento brusco. Tirou uma arma da cintura e apontou para Ricardo. Acabou a palhaçada, ele disse, a voz fria como gelo. Eu vim te buscar, Ricardo ou Solange. Tanto faz. Você vai pagar por tudo que fez. Ricardo olhou para o cara, apavorado. Para Solange, com um sorriso cruel nos lábios. Para Dudu, assustado, agarrado na sua perna. E então percebeu. Aquela não era só uma confusão de identidades. Aquela era uma armadilha. Uma vingança planejada nos mínimos detalhes. E ele, ou ela, estava no meio. Mas por que Solange queria matá-lo? O que ele tinha feito para merecer isso? E quem era aquele cara armado? E, principalmente, quem ele realmente era? Ricardo? Solange? Uma farsa? Uma vítima? Ou algo muito pior? Naquele instante, a arma disparou. Naquele instante, a arma disparou. O estrondo seco que ecoou pela sala. Dudu gritou. Solange deu um pulo, com a boca aberta em espanto. Mas a bala não acertou Ricardo. Acertou o delegado, bem no peito. O delegado cambaleou, a mão no buraco que borrava sua camisa de vermelho. Caiu no chão, sem um gemido. O cara da arma arregalou os olhos, como se não acreditasse no que tinha feito. Eu não queria, ele balbuciou, tremendo. Solange olhou para o delegado caído, depois para o cara da arma e soltou um berro. Você é idiota! Era para acertar ele! Ele! Apontava furiosa para Ricardo. Naquele momento, o caos se instalou. Policiais surgiram de todos os lados, armas em punho. Dudu se encolheu atrás de Ricardo, chorando sem parar. O cara da arma tentou fugir, mas foi agarrado pelos policiais e jogado no chão. Ricardo estava paralisado, sem entender nada. O delegado morto. Um tiroteio. A Solange histérica. Tudo girava à sua volta. De repente, sentiu uma mão no braço. Era Solange, a mendiga. Ela o puxou para um canto, longe da confusão. A gente tem que sair daqui, ela sussurrou, os olhos arregalados. Eles vão matar a gente. Ricardo não sabia o que fazer. Confiar em Solange? A mulher que ele acreditava ser sua irmã e que agora estava o ajudando a escapar? Mas para onde ir? E por quê? Antes que pudesse responder, Solange o puxou para uma porta lateral. Saíram correndo pelo corredor, sem saber para onde estavam indo. Quem era aquele cara? Ricardo perguntou, ofegante. Solange não respondeu. Continuou, correndo, puxando-o pela mão. Chegaram a uma porta dos fundos, saíram para a rua. E foi aí que a ficha caiu. A rua estava cheia de policiais. Sirenes gritavam por todos os lados. Eles estavam cercados. Ferrou, Ricardo murmurou. Solange parou de repente. Olhou para Ricardo com uma expressão estranha, quase triste. Me desculpa, ela disse, a voz embargada. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Ricardo não entendeu. Do que você está falando? Solange respirou fundo. Meu nome não é Solange, e eu não sou sua irmã. Ricardo franziu a testa. Como assim? Solange se aproximou, o rosto a poucos centímetros do dele. Eu sou a verdadeira Zilda. A Zilda. Albuquerque. Pá! Ricardo sentiu como se um raio tivesse caído em sua cabeça. Zilda? A governanta? A mulher que ele sempre chamou de mãe? Impossível! Não pode ser! Ele gaguejou. Zilda sorriu, um sorriso amargo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Eu troquei vocês na maternidade. Eu criei você como Ricardo, enquanto a verdadeira Solange teve a vida que você viu. Ricardo sentiu o mundo desabar. Tudo o que ele acreditava ser verdade era uma mentira. Ele não era Ricardo Albuquerque. Era Solange Albuquerque. E a mulher que ele odiava
era sua verdadeira mãe. Mas por quê? Ele perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você fez isso? Zilda suspirou. Eu queria uma vida melhor para você. Uma vida que eu nunca tive. Naquele momento, os policiais se aproximaram. Parados! Mãos para cima! Zilda olhou para Ricardo, os olhos cheios de lágrimas. Fuja! Ela sussurrou. Fuja e nunca mais olhe para trás. Essa é a única chance de ter uma vida de verdade. E então, Zilda fez algo inacreditável. Pegou a arma do policial que estava mais perto e apontou para si mesma. Eu amo você, meu filho, ela disse. Antes de apertar o gatilho. Pá! Outro tiro. Outro corpo caído. Ricardo ficou ali, paralisado, vendo sua vida se despedaçar diante de seus olhos. Sua mãe morta. Sua identidade roubada. Um futuro incerto. Ele era Ricardo? Ele era Solange? Ele era filho? Ele era filha? Ele era ninguém. E enquanto os policiais se aproximavam, ele tomou uma decisão. Iria fugir. Iria descobrir quem ele realmente era. Iria vingar a morte de sua mãe. Mas antes, precisava fazer uma coisa. Encontrar Dudu. O garoto que, em meio a tanta mentira e confusão, tinha sido a única pessoa a acreditar nele. Onde estaria Dudu? E como ele, um fugitivo da polícia, iria protegê-lo? A sirene da viatura soava cada vez mais perto. A noite engolia a cidade de São Paulo. Ricardo, ou Solange, respirou fundo e correu. A sirene da viatura soava, cada vez mais perto. A noite engolia a cidade de São Paulo. Ricardo, ou Solange, respirou fundo e correu. A rua era um labirinto de sombras e becos. Corria sem rumo, o coração batendo na garganta. Precisava sumir. Precisava encontrar o Dudu. Mas como, meu Deus, como? Entrou num boteco qualquer, daqueles pé sujo, cheio de fumaça de cigarro e gente esquisita. Sentou num campo escuro, tentando se acalmar. Pediu uma cachaça, para ver se esquecia um pouco de tudo aquilo. De repente, um flash, uma imagem na cabeça. A dona Zilda, sorrindo, quando ele era criança. Eu te amo, meu filho. As palavras dela martelavam na mente. Era pura mentira ou ela? Realmente amava ele, do jeito torto dela. Um cara estranho sentou do lado, olhar de predador, sabe? Tá sozinha, gata? Ricardo sentiu um arrepio. Não podia ficar ali. Era perigoso demais. Levantou, pagou a cachaça e saiu correndo de novo. Entrou num beco escuro, cheio de lixo. O cheiro era insuportável, mas era melhor do que ser pego pela polícia. E foi aí que viu uma sombra se movendo no fundo do beco. Dudu! Dudu! Gritou aliviado. O moleque correu para os seus braços. Seu Ricardo, que bom que o senhor tá bem. Ou tava com tanto medo. Ricardo abraçou o Dudu com força. Eu também tava com medo, meu garoto. Mas agora a gente tá junto. Vai ficar tudo bem. Mas Dudu se afastou, o rosto sério. Seu Ricardo, a minha mãe, ela não é minha mãe de verdade. Pá, outra bomba, outra reviravolta. Ricardo não aguentava mais. Como assim, Dudu? Do que você tá falando? O moleque respirou fundo. Eu ouvi a minha mãe conversando com aquele cara da arma. Ela disse que eu fui pago para me aproximar do senhor. Que a minha mãe de verdade morreu há muito tempo. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Uma armadilha dentro de outra armadilha. Quem era aquela gente? O que eles queriam dele? Dudu, quem te mandou fazer isso? Perguntou, a voz tremendo. O moleque abaixou a cabeça. Foi a dona Zilda. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. A dona Zilda? Mesmo depois de morta, ela continuava manipulando tudo. Ela disse que era para eu te proteger. Dudu continuou. Que o senhor estava em perigo. Mas eu acho que ela mentiu para mim também. Ricardo olhou para o moleque confuso. Uma onda de raiva e desespero o invadiu. Precisava de respostas. Precisava descobrir a verdade.
E então teve uma ideia. Louca, arriscada, mas era a única chance. Dudu, disse a voz firme. Nós vamos voltar para a delegacia. O moleque arregalou os olhos. Tá maluco, seu Ricardo? Eles vão ter. Prender. Eu sei, Ricardo respondeu. Mas lá é o único lugar onde a gente vai encontrar a verdade. E eu prometo, Dudu, eu vou te proteger. Custe o que custar. Pegou na mão do moleque e saiu do beco. A sirene da viatura soava cada vez mais perto. Ricardo, ou Solange, ou sei lá quem, seguiu em direção à delegacia. Sabia que estava entrando na boca do lobo. Mas era preciso. A verdade o esperava. Só não imaginava o quão tenebrosa essa verdade poderia ser. Ao se aproximarem da delegacia, Ricardo viu uma movimentação estranha. Várias viaturas, homens armados, um clima de tensão no ar. No meio da confusão, uma figura conhecida. A Solange, a verdadeira Solange. A mendiga que não era mendiga, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, um homem alto, elegante, com um sorriso frio no rosto. Ricardo paralisou. Reconheceu aquele homem. Era seu pai. Só que isso era impossível. Seus pais estavam mortos, a dona Zilda tinha dito. Mas ali estava ele, vivo, e ao lado da Solange, com um olhar de puro ódio em sua direção. E foi naquele momento, com o coração em pedaços, que Ricardo entendeu tudo. A armadilha, a mentira, a traição. Seus pais não estavam mortos. Eles estavam vivos. E eles queriam a sua morte. E para completar o choque, ao lado deles, saindo. Dentro de uma viatura, o delegado, vivo e sorrindo. E para completar o choque, saindo de dentro de uma viatura, o delegado, vivo e sorrindo. Ricardo sentiu as pernas tremerem. Era demais para processar. O delegado morto, ressuscitado, pai que não era pai, mãe que era filha. A vida dele virou um filme de terror trash. Seu Ricardo, corre! Dudu gritou, puxando a sua mão. Mas era tarde. O tal pai, com aquela cara de rico mafioso, fez um sinal. Os policiais, que até segundos antes pareciam prontos para prender Ricardo, agora apontavam as armas. Para ele. Que palhaçada é essa? Ricardo conseguiu berrar. Vocês estão bulado deles? O delegado, com um sorriso de deboche, respondeu. Sempre estivemos, Solange. Ou Ricardo, ou como quer que você se chame. Solange, a irmã, gargalhava. Você achou mesmo que escapar, maninha? Papai e eu preparamos tudo direitinho. A Zilda era só uma peça no nosso jogo. O tal pai se aproximou, ajeitando a gravata. Você sempre foi um problema, Solange. Uma aberração. Precisávamos dar um fim nisso. Ricardo olhou para o Dudu. O moleque tremia, agarrado na sua perna. Não podia deixar que pegassem ele. Tinha que fazer alguma coisa. De repente, um clarão, uma explosão, fogo e fumaça por todo lado. Todo mundo gritando, correndo. Uma bomba. Alguém tinha jogado uma. Bomba! No meio do caos, Ricardo viu uma figura familiar. A dona Zilda. Mas não podia ser. Ela estava morta. Ela estava lá, no meio da fumaça, com um sorriso diabólico no rosto. E na mão, um controle remoto. Surpresa! Ela gritou, com a voz distorcida. Eu voltei para acabar com a festa. E então, outra explosão. Mais fogo, mais gritos. A delegacia virando um inferno. Ricardo, atordoado, tentou proteger o Dudu, mas era impossível. Tinha gente para todo lado, correndo, gritando, caindo. E foi aí que viu a Solange, a irmã, apontando uma arma para ele. Adeus, Ricardinho, ela disse, com um sorriso cruel. Mas antes que ela pudesse atirar, uma coisa aconteceu. Uma coisa inacreditável. O Dudu se jogou na frente de Ricardo. A bala o acertou em cheio. O moleque caiu nos braços de Ricardo, tossindo sangue. Seu Ricardo, ele murmurou com os olhos cheios de lágrimas. Eu te protegi. E então o moleque fechou os olhos. Para sempre.
Ricardo sentiu uma dor lancinante. Uma dor que ia além da física. Uma dor na alma. O Dudu, o único que acreditou nele, o único que o amou de verdade, estava morto. Por culpa dele. E foi naquele momento, com o corpo do moleque nos braços, que Ricardo sentiu algo se romper dentro de si. Uma raiva incontrolável. Uma fúria. Cega. Ele não era mais Ricardo. Não era mais Solange. Era outra coisa. Uma criatura selvagem, sedenta por vingança. Levantou o corpo do Dudu com cuidado, colocou-o no chão. E então se virou para Solange, para o pai, para o delegado, para todos aqueles que tinham destruído a sua vida. E gritou. Um grito gutural, animalesco, que ecoou por toda a delegacia em chamas. E partiu para cima deles, com a força de um leão ferido, com a fúria de um tornado. E no meio daquele inferno, Ricardo tinha tomado. Ou Solange, ou seja lá quem fosse, se tornou a personificação da vingança. Uma força imparável, disposta a tudo para acabar com aqueles monstros. Mas, no meio da luta, ouviu uma voz. Uma voz fraca, quase um sussurro. Ricardo, me ajude! Olhou para o lado e viu a dona Zilda, de novo, caindo no chão, com um buraco de bala no peito. Eu não sou sua mãe de verdade, ela disse, com uma voz fraca. Mas eu sempre te amei. E então ela entregou algo para Ricardo. Um pequeno objeto, escondido na palma da mão. A verdade está aqui, ela sussurrou. Use com sabedoria. E então a dona Zilda fechou os olhos, para sempre. Ricardo olhou para o objeto na sua mão. Era uma chave. Uma chave antiga, enferrujada. Uma chave para onde? Uma chave para quê? Ele não sabia, mas sentia que aquela chave era a resposta para todas as suas perguntas. A chave para a verdade. E com a chave na mão e a fúria no coração, Ricardo, ou Solange, ou seja lá quem fosse, sabia que sua jornada estava apenas começando. Com a chave na mão e a fúria no coração, Ricardo, ou Solange, ou seja lá quem fosse, sabia que sua jornada estava apenas começando. A delegacia virou um campo de batalha. Corpos no chão, fumaça para todo lado. Mas ele não podia parar. Tinha uma verdade para desenterrar, uma vingança para completar. Olhou para o corpo do Dudu. Um aperto no peito. Prometeu ali mesmo que ia fazer justiça por ele. Pegou a chave, guardou no bolso. Precisava sair dali, vivo. A Solange irmã estava caída, gemendo. O pai, sumido. O delegado, bem, ele já tinha morrido uma vez, né? Saiu pisando em cacos de vidro, desviando dos corpos. Uma visão do inferno. E foi aí que viu, no meio da fumaça, uma porta. Uma porta que nunca tinha visto antes. Será que era para lá que a chave abria? Sem pensar duas vezes, correu até a porta. Enfiou a chave na fechadura. Girou. Abriu. Do outro lado, não era um corredor, nem uma sala. Era um elevador. Um elevador antigo, enferrujado, daqueles que a gente vê em filme de terror. Entrou no elevador, apertou o botão. O elevador começou a descer. Lentamente, barulhento. Uma eternidade. O que será que estava esperando ele lá embaixo? Mais monstros? Mais mentiras? Mais dor? O elevador parou. As portas se abriram. E o que Ricardo viu congelou seu sangue. Era um laboratório. Um laboratório cheio de tubos, máquinas, luzes piscando. E no meio do laboratório, ele mesmo. Ou melhor, ela mesma. Solange. Uma Solange deitada numa maca, com fios ligados ao corpo, respirando por aparelhos. Uma Solange em coma. Um cientista com cara de maluco se aproximou. Que bom que você chegou, ele disse, com um sorriso sinistro. Estávamos esperando você. Ricardo não entendia nada. O que está acontecendo aqui? Quem é essa mulher? O cientista riu. Essa mulher é você, Ricardo. Ou Solange.
Ou seja lá qual for a sua identidade. Ela é o seu corpo original. Tá! Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Seu corpo original? O que isso significava? Nós clonamos você, Ricardo. O cientista continuou. Criamos um novo corpo, com a sua mente, com as suas memórias. Mas precisamos do seu corpo original para manter o clone vivo. Ricardo não conseguia acreditar. Ele era um clone? A vida dele era uma farsa? Tudo que ele sentia, tudo que ele amava era falso? Mas por que? Ele perguntou a voz tremendo. Por que vocês fizeram isso? O cientista sorriu de novo. Seus pais, eles eram obcecados por você. Não podiam aceitar a sua morte. Então decidiram te trazer de volta, a qualquer custo. Ricardo olhou para Solange na maca. A Solange original. A Solange que ele nunca conheceu. E então uma imagem, uma lembrança. Uma lembrança que ele não sabia que tinha. Ele, criança, brincando no jardim. Seus pais sorrindo observando. E um acidente. Um carro desgovernado. A morte. Tudo fez sentido. A obsessão dos pais. A troca de identidades. A Dona Zilda. Cúmplice de tudo. Ele era o experimento, uma aberração, uma cópia barata de um original perdido. E agora eles queriam o seu corpo de volta, para continuar com a farsa, para manter a Solange viva. Eu não vou deixar, Ricardo disse, a voz cheia de ódio. Eu vou acabar com isso. O cientista deu de ombros. Você não tem escolha, Ricardo. Ou Solange. Nós controlamos tudo. Nós sabemos tudo sobre você. E então, o cientista fez um sinal. E dois homens fortes, com cara de poucos amigos, se aproximaram de Ricardo. Mas antes que eles pudessem tocá-lo, algo aconteceu. Algo inacreditável. A Solange na maca abriu os olhos. A Solange na maca abriu os olhos. Olhou diretamente para Ricardo. Um olhar cheio de reconhecimento, de dor e de esperança. E com uma voz fraca, quase inaudível, ela sussurrou: Mate-me. Ricardo ficou paralisado. Matar a si mesmo? Destruir a única conexão com o seu passado? Era loucura. Mas ao mesmo tempo sentia que era a coisa certa a fazer. Era a única forma de acabar com aquela farsa. De libertar a Solange. De se libertar. Os seguranças avançavam. Não tinha tempo para pensar. Pegou um tubo de ensaio que estava em cima da mesa. Quebrou. A ponta virou uma arma improvisada. Olhou nos olhos da Solange na maca. Viu ali um pedido. Uma súplica. E um amor. Um amor puro, verdadeiro, que nunca tinha sentido antes. Respirou fundo e cravou o caco de vidro no peito da Solange. A Solange deu um suspiro. Os olhos se fecharam. O monitor cardíaco apitou. E então, silêncio. O cientista gritou, desesperado. Os seguranças correram para cima de Ricardo. Mas era tarde demais. Com a morte da Solange, algo aconteceu. Algo inexplicável. O laboratório começou a tremer. As luzes piscaram. As máquinas explodiram. E então, tudo ficou escuro. Ricardo acordou no meio da rua. A delegacia em chamas. O corpo do Dudu. A Dona Zilda. Tudo tinha sumido. Era como se nada tivesse acontecido. Mas não era verdade. Ele sentia a chave no bolso. A lembrança da Solange, o pedido, o amor. Tudo estava ali. E então viu. Do outro lado da rua, uma figura familiar. O cientista, com um sorriso no rosto. Parabéns, Ricardo, ele disse com a voz fria. Você passou no teste. Agora você está pronto para a próxima fase. Ricardo franziu a testa. Que teste? Que fase? O cientista riu. Você não sabe? Você é o escolhido, Ricardo. Você é a chave para um novo mundo. Um mundo onde a vida e a morte não significam nada. Um mundo onde a realidade é apenas uma ilusão. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Que história era essa? O que ele tinha a ver com isso? O cientista se aproximou.
Venha comigo, Ricardo. Eu vou te mostrar a verdade. E então Ricardo viu, atrás do cientista, um portal. Um portal brilhante e pulsante, que parecia sugar tudo para dentro dele. Um portal para onde? Para qual realidade? Para qual destino? Ricardo olhou para o portal, indeciso. Devia confiar no cientista? Devia entrar naquele mundo desconhecido? E então ouviu uma voz. Uma voz suave, familiar, que vinha de dentro do portal. Ricardo, venha! Nós estamos esperando você. A voz era da Solange. Ricardo, venha! Nós estamos esperando você. A voz da Solange ecoava na mente, doce e sedutora. Mas a imagem do Dudu, caído, sem vida, pesava como chumbo no coração. Olhou para o cientista com aquele sorriso de psicopata. Confiar nele? Jamais. Mas e a Solange? A promessa que tinha feito? A verdade que precisava descobrir? Respirou fundo. Decidiu. Eu vou, disse a voz firme, mas com uma condição. O cientista arqueou a sobrancelha. Qual? Você vai me contar tudo, a verdade, sem mentiras, sem jogos. O cientista riu. Você não está em posição de fazer exigências, Ricardo. Mas, tudo bem, eu te conto tudo. Afinal, você merece saber. O cientista abriu um sorriso ainda maior. Um sorriso que dava calafrios. Mas prepare-se, Ricardo. A verdade é muito mais estranha do que você imagina. Ele se virou e entrou no portal. Ricardo hesitou por um instante. Olhou para trás, para a delegacia em chamas, para o passado que estava deixando para trás. E então seguiu o cientista. O portal era como um túnel de luz. Uma sensação estranha, como se estivesse sendo puxado, esticado, transformado. E então, de repente, tudo parou. Ricardo abriu os olhos. Estava num lugar completamente diferente. Um jardim. Um jardim lindo, florido, com árvores frutíferas e um sol brilhando no céu. E no meio do jardim, uma casa. Uma casa simples, aconchegante, com uma varanda cheia de flores. E na varanda, sentada numa cadeira de balanço, uma senhora. Uma senhora de cabelos brancos com um sorriso doce no rosto. Bem-vindo, Ricardo. Ela disse com uma voz suave. Eu estava esperando você. Ricardo não entendia nada. Quem é você? Onde eu estou? A senhora sorriu. Meu nome é Maria, e este é o seu lar, Ricardo. O seu verdadeiro lar. Ricardo franziu a testa. Meu lar? Mas eu não conheço você. A senhora se levantou e se aproximou. Pegou na mão de Ricardo. Você não se lembra de mim, meu filho? Sou eu, sua mãe. Pá! Ricardo sentiu como se o mundo tivesse desabado de novo. Mãe? Aquela senhora era sua mãe? Mas a dona Zilda? Eu sei que. É difícil de acreditar, a senhora disse, como se tivesse lido seus pensamentos. Mas é a verdade. A Zilda te enganou a vida toda. Ela te roubou de mim quando você era bebê. Ricardo estava em choque. Não conseguia falar. Não conseguia pensar. Venha, meu filho, a senhora disse, puxando-o para dentro da casa. Eu tenho muito para te contar. Entraram na casa. Um ambiente acolhedor, com fotos na parede, lembranças de uma vida inteira. Uma vida que Ricardo não reconhecia. A senhora o sentou numa cadeira e começou a falar. Contou a história de Ricardo desde o nascimento. Contou sobre o amor que ela e o pai dele sentiam. Por ele. Contou sobre a Zilda, a babá que parecia tão dedicada, tão leal. E então contou sobre o dia em que a Zilda sumiu com Ricardo, sem deixar rastros, levando consigo o maior tesouro da vida deles. Ricardo ouvia tudo em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era demais para processar. Tanta mentira, tanta dor, tanta perda. Eu nunca te esqueci, meu filho. A senhora disse, com a voz embargada. Eu te procurei por toda parte. Eu nunca perdi a esperança de te encontrar. E então a senhora fez uma pausa.
e olhou para Ricardo com um olhar estranho. Mas tem uma coisa que eu preciso te contar, ela disse com a voz tremendo. Uma coisa que vai mudar tudo. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que é? A senhora respirou fundo. Você não é o Ricardo, meu filho. Você é a Solange. Pá! Outra reviravolta. Mais uma mentira. Ricardo não aguentava mais. Como assim? Eu não sou a Solange. Eu sou o Ricardo, ele gritou desesperado. A senhora baixou a cabeça. Não, meu filho. A Zilda te enganou a vida toda. Ela trocou você e a Solange quando vocês eram bebês. Ela queria criar a Solange como menino, para ter um herdeiro. Mas você resistiu. Você sempre soube que era mulher. Ricardo não conseguia acreditar. Era tudo tão confuso, tão absurdo. Mas e a minha vida, o meu corpo, as minhas memórias? Ele perguntou a voz tremendo. A senhora sorriu tristemente. Tudo isso foi implantado em você. A Zilda te manipulou a vida toda. Ela te fez acreditar que você era o Ricardo, para te manter sob controle. Ricardo sentiu o mundo desabar de novo. Ele não era ninguém. Era apenas um fantoche, controlado por uma lunática. E então, a senhora se levantou e foi até uma cômoda, abriu uma gaveta e tirou de lá uma foto. Entregou a foto para Ricardo. Ele pegou e olhou. Na foto, duas crianças, um menino e uma menina, de mãos dadas, sorrindo. O menino era o Ricardo. A menina era ele. Eu não posso. Eu não sou como você, disse. Eu sou diferente. Eu tenho certeza de que você está pensando em ser a razão pela qual eu acordo a cada manhã. E eu não sou. Me desculpe. Na foto, o menininho e a menininha sorriam, inocentes. Ricardo ou Solange ou sei lá o quê, sentiu um nó na garganta apertar. Aquela menina era ele. E o Ricardo era ela. A vida inteira. Uma troca. Uma mentira gigante. Eu não entendo, balbuciou. A senhora, com o rosto lavado em lágrimas, se aproximou e o abraçou. Eu sei, meu amor. É muita coisa para digerir. Mas eu tô aqui. Para te ajudar, para te amar. Naquele momento a porta da casa se abriu. E quem entrou? O cientista, com uma arma na mão. Acabou a palhaçada, ele gritou. Eu preciso dela, para completar o experimento. A senhora Maria se colocou na frente de Ricardo. Você não vai encostar um dedo nela. O cientista riu. Você acha que pode me impedir, velhinha? E então, um tiro. A senhora Maria caiu no chão, morta. Ricardo sentiu uma raiva tão grande, mas tão grande, que explodiu dentro dele. Pegou a chave do bolso e correu para cima do cientista. Eles lutaram. Uma luta feia, brutal. Mas Ricardo estava possuído. Era como se a alma da Solange original estivesse lutando através dele. E no final, Ricardo venceu. Matou o cientista. Olhou em volta. A casa destruída. Sua mãe morta. Sua vida em ruínas. Não tinha mais nada ali. Nada além de dor e sofrimento. Pegou a chave. Apertou com força. E saiu daquela casa. Para sempre. E para onde foi Ricardo? Ninguém sabe. Uns dizem que ele virou andarilho, vagando pelas estradas do Brasil. Outros que se juntou a um circo, trabalhando como palhaço. E tem quem diga que ele encontrou a paz num mosteiro budista, meditando pelos cantos do mundo. E a chave? Ah, a chave. Dizem que ele a jogou no mar, para nunca mais se lembrar de nada. Para tentar esquecer a vida de mentira que viveu. Mas será que ele conseguiu? Será que ele realmente encontrou a paz? Ou será que a Solange original ainda vive dentro dele, esperando o momento certo para se libertar? Essa é uma história sem fim. Uma história que continua se repetindo. A cada troca de olhares, a cada mentira contada, a cada segredo guardado. E você? Qual lado dessa história você escolhe? Ei, ei, ei! Calma que ainda não acabou. Você precisa saber o que vem depois. Mas para isso, a gente precisa da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal.
Não seja pego de surpresa, meu camarada. As próximas histórias vão explodir sua mente. Esmague o botão de like agora. Mostre que você é um fã de verdade e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações. Queremos saber o que você achou desse final e solte suas teorias mirabolantes. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vai perder essa chance? Não, né? Corre lá e faz a sua parte. A gente tá de olho.